A fala não foi dita com leveza, foi dita com urgência, com a seriedade de quem passou décadas vendo o que dá errado, quando a gente acha que está fazendo tudo certo. Drauzio Varela, médico oncologista, cientista, autor e uma das vozes mais respeitadas do Brasil na área da saúde, parou o país mais uma vez com uma advertência que pegou muita gente de surpresa. Eu imploro que vocês parem com esses 3 exercícios. Estão matando o coração de vocês aos poucos, sem que percebam. A frase caiu como uma bomba. Afinal, o que poderia haver de errado com o exercício físico? Não é isso que os médicos recomendam? Não é justamente isso que previne infartos, AVCs, hipertensão? Sim. Mas como Drauzio explicou em seguida, o problema não é o exercício em si. É o tipo de exercício, a intensidade com que ele é feito e o momento em que o corpo o recebe. Ele começou explicando que o coração é um músculo, mas um músculo especial. Ele não descansa, trabalha 24 horas por dia. E como todo sistema que nunca para, ele precisa de equilíbrio, não de extremos. E é justamente aí que entra o perigo. O primeiro exercício que ele citou foi o mais surpreendente: a corrida excessiva em jejum. Tem gente que acorda, toma um café preto sem açúcar e sai correndo por 1 hora como se fosse resolver a vida. Isso é um erro gravíssimo. Você está obrigando o seu corpo a buscar energia em reservas que não estão disponíveis, elevando o cortisol, sobrecarregando o fígado e, principalmente, estressando o coração logo no início do dia. Drauzio explicou que, ao correr sem nenhum substrato energético no corpo, o organismo é forçado a usar aminoácidos como combustível, e isso gera estresse metabólico. O coração, sem suporte de glicose ou eletrólitos adequados, trabalha mais duro, com maior frequência cardíaca, maior pressão arterial e menor rendimento. É como pedir para um carro subir a serra com tanque na reserva. Ele pode até subir, mas vai se danificar por dentro. E o coração não tem peça de reposição. O segundo exercício que ele implorou para que as pessoas parem de fazer é o HIIT, treino intervalado de alta intensidade, sem acompanhamento ou preparo. Ele foi direto. HIIT virou moda. Todo mundo quer queimar gordura em 15 minutos. Mas o que estão fazendo é brincar com a própria frequência cardíaca, elevando o batimento a 180, 190 bps sem qualquer critério. Isso é arriscadíssimo. Segundo ele, o HIIT pode ser benéfico. Sim, mas apenas para pessoas que já têm um histórico de atividade física regular, que passaram por avaliação cardiológica e que sabem controlar a intensidade. Infelizmente, o que a gente vê são pessoas sedentárias tentando fazer burpees, saltos, corridas estacionárias e agachamentos explosivos em apartamentos, seguindo vídeos aleatórios do YouTube, sem controle de respiração, sem aquecimento, sem entender que o coração precisa de adaptação progressiva. E quando esse tipo de treino é feito sem base, o que ocorre é o risco real de arritmias, colapsos vasculares, espasmos coronarianos e, nos casos mais graves, morte súbita. Tem paciente que chega dizendo que passou mal depois do treino. Quando vamos ver, estava fazendo circuito de atleta olímpico sem preparo nenhum. O terceiro exercício que ele criticou foi o uso indiscriminado de estimulantes para treinar, especialmente entre jovens. Drauzio explicou que o exercício em si não é o problema, mas sim a associação com substâncias perigosas que simulam o aumento de energia, mas colocam o coração em estado de alerta permanente. É o pré-treino com cafeína em excesso, taurina, beta-alanina, mais energético, mais jejum, mais treino pesado. Essa combinação é uma receita para catástrofe cardiovascular. Ele relatou casos de jovens com menos de 30 anos sofrendo infartos e paradas cardíacas após treinos extremos. E o pior, sem histórico de doença, sem colesterol alto, sem pressão elevada. O vilão, o excesso de estímulo. Seu coração não foi feito para ser forçado ao limite todo dia. Ele precisa de ritmo, de progressão, de pausa. E então, ele concluiu com a frase que viralizou em minutos: exercício não é castigo, não é guerra. Se você trata seu corpo como inimigo, ele vai reagir. A entrevista teve impacto nacional. Academias começaram a revisar protocolos. Personal trainers alertaram seus alunos.
Clínicas de cardiologia relataram um aumento nas consultas preventivas. O Brasil, por alguns dias, voltou a discutir o que de fato é saúde. Porque Drauzio não falou para assustar. Falou para prevenir. O exercício salva, sim, mas feito errado, destrói. E o coração é sempre o primeiro a avisar. Se você não ouve, ele grita. Ele ainda fez questão de destacar o que realmente funciona. Caminhadas diárias com regularidade, treino de força moderado, controle da respiração, hidratação adequada e respeito aos sinais do corpo. Se você sente tontura, dor no peito, náusea, falta de ar, pare. Isso não é fraqueza. Isso é aviso. Segundo ele, a cultura do Nupenha Nguyen criou uma geração de pessoas que treinam contra si mesmas. E o resultado está nos prontos-socorros, infartos, AVCs, desmaios, lesões cardíacas em gente que acreditava estar no auge da saúde. Coração saudável é aquele que trabalha com eficiência, não com desespero. E o apelo final dele foi direto aos jovens. Vocês têm energia, têm força, mas precisam de consciência. A vida é longa. Não a encurtem por ignorância. A repercussão foi tamanha que o Ministério da Saúde estudou incluir o tema em campanhas públicas. Afinal, o número de emergências cardíacas entre praticantes de exercício físico sem preparo vem aumentando ano a ano. E a fala de Drauzio tocou justamente no ponto cego da sociedade moderna. A pressa por resultado. A ideia de que saúde se resume a queimar gordura e aumentar músculos. Mas o corpo não é máquina. Ele responde ao cuidado, ao equilíbrio, à repetição consciente. E o coração, especialmente, responde à forma como você o trata. Não existe benefício em treinar se você termina o treino pior do que começou. A mensagem ficou clara. E, talvez, tenha salvado vidas antes mesmo de terminar a frase.